Neste vídeo você vai aprender pontos que você precisa avaliar para poder escolher um fundo imobiliário. Presta atenção, vamos lá! Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Maduro e se você está querendo investir em FIIs, é muito importante que você o avalie antes de fazer sua compra, para você não comprar algo que esteja muito caro, sem nem mesmo saber que estava caro. O primeiro ponto que você deve avaliar, não só quando for investir em fundos imobiliários, mas toda vez que for fazer um investimento, é avaliar o cenário macroeconômico. Olhar o que está acontecendo no mundo e no país, olhar a economia, a taxa de juros, mas isso é mais um feeling, uma intuição do que pode acontecer. Não é preciso você virar um grande economista. Um exemplo foi a crise de 2020, em que os shoppings foram fechados para evitar aglomerações. Foi muito ruim para os investidores, mas foi pior ainda para quem investia nesse tipo de ativo. Outro exemplo é a taxa Selic. Quando ela está baixa, ela favorece o investimento no setor imobiliário, pois os juros de financiamento diminuem, fica mais barato tomar crédito. E se o setor imobiliário está favorecido, então os fundos imobiliários também estão. Taxa de juros baixa é um cenário que estamos vivendo no Brasil atualmente. Por isso também é bom a diversificação. Investir em mais de um ativo, como investir em um fundo de shopping, um fundo de laje corporativa, um fundo de galpão logístico ou até mesmo investir em um fundo de fundos. Assim você não fica exposto só a um tipo, podendo sentir um impacto maior numa eventual crise financeira. Também é uma boa você investir em fundos multiativos, aqueles que possuem vários imóveis para sua carteira ficar diversificada. Um fundo que eu invisto, por exemplo, ele tem 4 prédios e cada prédio fica em uma cidade diferente. O problema de fundos de apenas um imóvel ou monoativos é que o risco de vacância e inadimplência acaba aumentando. Se esse fundo for, por exemplo, um imóvel alugado para apenas uma empresa, se essa empresa resolver sair desse imóvel, o imóvel vai ficar desalugado até conseguir um novo inquilino. Também é bom avaliar a localização do imóvel. Se estiver bem localizado, haverá mais demanda por ele. Hoje em dia você nem precisa ir pessoalmente conhecer o local. Basta ter o endereço e olhar no Google Maps. Ele te dá ainda a possibilidade de olhar o que há em volta do imóvel pelo Street View. Um indicador que também podemos usar é o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Valor patrimonial é um valor contábil do empreendimento. E o preço é o valor que esse empreendimento está sendo negociado no mercado. Então, se você paga pela cota o valor patrimonial da mesma, você está comprando a cota pelo seu valor contábil. Ou seja, o P sobre VP é igual a 1. Se você paga mais caro, quer dizer que o P, o preço da cota, ele é maior. E o resultado vai ser maior do que 1. E ao contrário, é a mesma coisa. Se você paga menos do que o valor patrimonial, o resultado vai ser menor do que 1. Suponha que um edifício vale 10 milhões de reais e 10 pessoas são donas desse prédio, pois elas juntaram e formaram esse fundo de investimentos. E cada uma investiu 1 milhão de reais. Assim, o fundo tem 10 cotas e cada uma vale 1 milhão. Então, o valor patrimonial do fundo por cota, o VP, ou também você pode usar a sigla VPA, é de 1 milhão de reais. E o preço justo a ser negociado é o preço que cada investidor pagou, os mesmos 1 milhão de reais. Assim, a relação preço sobre valor patrimonial por cota é igual a 1. E isso indica que esse é o preço justo da cota. Aí, um dos investidores escuta de fontes que ele afirma ser confiável que na frente do prédio vai construir um shopping e que quando isso acontecer, o imóvel vai valorizar. Então, sabendo disso, os investidores não querem mais negociar sua cota por 1 milhão de reais. Agora eles vendem a cota por 1,5 milhão. Ou seja, o imóvel não valorizou, mas o preço da cota subiu. O preço da cota agora é 1,5 milhões. Então a relação P sobre VP é igual a 1,5. Agora ele está acima de 1. E o valor da cota está mais caro do que o valor do imóvel, indicando uma supervalorização da cota. Na semana seguinte, aquele mesmo investidor chega desesperado e afirma que escutou de fontes confiáveis de dentro da NASA que no próximo mês um meteorito vai cair na Terra, exatamente onde o edifício deles está localizado, e ele tem força para destruir parte do prédio. Então os outros investidores se desesperam e correm para vender suas cotas, pensando que mesmo tendo prejuízo, é melhor vender mais barato do que o meteorito cair e destruir o prédio inteiro. Então eles começam a negociar suas cotas a 500 mil reais. E mais uma vez o imóvel não se desvalorizou, ele continua inteiro,
apenas o preço da cota que caiu. Assim, o preço da cota é negociado a 500 mil, então a relação P sobre VP é igual a 0,5, estando abaixo de 1, sendo mais barato do que o valor do imóvel, indicando uma subvalorização das cotas. Agora eu acho que você entendeu o que é a relação preço sobre valor patrimonial. Ah, entendi, então só vou comprar a cota quando o P sobre VPA for igual a 1. Não! Lembra do exemplo? E se o shopping realmente for construído e o imóvel se valorizar mais do que o esperado? Por isso é importante avaliar os FIIs caso a caso e entender no que você está investindo. E da outra forma também, e se o meteorito realmente cair no prédio? Pode ser que você viu uma super oportunidade de comprar uma cota abaixo do seu valor patrimonial e sair na vantagem, só que na verdade ela realmente tinha motivos para estar mais barata. E algo importante a ser levado em consideração é que pelo valor patrimonial ser uma medida contábil, os valores podem estar desatualizados. O problema desse indicador é que o valor patrimonial ele só se torna um bom comparativo se o valor dos ativos no laudo de avaliação do imóvel estiver bem avaliado, pois esse laudo é feito apenas uma vez por ano. Do contrário, o valor patrimonial não reflete a realidade e esse indicador acaba não tendo tanta utilidade. Por isso é muito importante avaliar um fundo imobiliário usando vários indicadores, não apenas o preço sobre valor patrimonial. Mas não se preocupe tanto se um FII está sendo avaliado com P sobre VP perto de 1, como 1,1 ou 1,2. É comum os FIIs serem mais caros que o seu valor patrimonial, mas desconfie se esse número subir demais. Mas lembrando que você precisa avaliar caso a caso. Tem FIIs acima de 1,2 que são bons negócios e FIIs abaixo de 1 que são maus negócios. O indicador mais relevante que o P sobre VP é o Dividend Yield, ou DY, que é o dividendo dividido pelo preço da cota, ou melhor, que é o valor que você recebeu de aluguel dividido pelo preço que você pagou pelo FII. Por exemplo, se você comprou uma cota por R$100 e você recebeu um rendimento de R$1 no mês, quer dizer que seu dividend yield foi de 1%. Assim você consegue saber quantos por cento de rentabilidade você está conseguindo com o fundo. O mais interessante é você pegar um dividend yield anual, porque os aluguéis que você recebe eles podem variar durante o ano. E se pegar o valor anual, você vai ter uma média dos valores dos aluguéis recebidos no ano. Na mesma forma do exemplo, se você comprou uma cota por R$100 e recebeu um aluguel de R$10 no ano, quer dizer que seu dividend yield é de 10% ao ano. Algo que você deve observar também é a taxa de administração do fundo, pois ela acaba influenciando no dividendo recebido, diminuindo assim o dividend yield. O próximo indicador a ser utilizado é o seu like. Brincadeira, mas deixa o like. O próximo indicador é a taxa de vacância. Essa taxa representa qual porcentagem do seu imóvel se encontra vaga. Se um imóvel residencial, por exemplo, possui 100 apartamentos e 3 estão sem inquilinos, quer dizer que a taxa de vacância é de 3%. Então fica simples entender que quanto menor a taxa de vacância, melhor. Porque uma taxa menor quer dizer mais inquilinos no imóvel pagando aluguel e te gerando mais renda. O contrário da taxa de vacância é a taxa de ocupação, que representa o percentual do empreendimento que de fato está alocado. Se no exemplo a taxa de vacância é de 3%, então a taxa de ocupação é de 97%. Outro ponto a se avaliar é a liquidez, que é a facilidade que você tem de comprar ou vender cotas. Pode ser que por algum motivo você esteja querendo vender sua cota. Então no fundo que tem maior liquidez, vai ser mais fácil você conseguir vender suas cotas. E para saber qual é a liquidez do fundo, basta olhar o volume de negociações, porque ele mostra o número de transações entre os investidores num determinado período de tempo. Um fator muito importante a ser avaliado é a gestão do fundo imobiliário. Uma forma de saber se o fundo tem uma boa gestão é avaliar o histórico do fundo, se ele paga bons dividendos há muito tempo, mesmo que rendimento passado não garante o mesmo rendimento no futuro. Também pode olhar se o fundo sempre emite comunicados do que estão fazendo e qual a expectativa futura. Essas informações você pode olhar nos relatórios do fundo, encontrados no site da B3, no site do RI do fundo ou por sites como o Funds Explorer. E o último indicador dessa lista é a performance dos fundos. A performance do fundo imobiliário é importante para você saber se o fundo está performando melhor ou pior do que alguns benchmarks, como o CDI e o IFIX. Se o fundo estiver performando pior do que o CDI, aí seria mais lógico você investir seu dinheiro em renda fixa
como num CDB, ao invés de ficar se expondo ao risco da renda variável. Já o IFIX, o Índice de Fundos de Investimento Imobiliário, que é um índice de desempenho dos preços dos fundos imobiliários em média na Bolsa de Valores. Ele é um parâmetro para saber se a sua carteira está performando melhor ou pior do que a média geral dos fundos imobiliários. Se você quiser saber mais sobre quais são os fundos que fazem parte do IFIX, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Alguns relatórios já apresentam a performance do fundo comparado com o CDI e o IFIX. E você deve lembrar que os fundos imobiliários possuem dois tipos de rentabilidade: a distribuição de dividendos e a valorização das cotas. Então, no cálculo de rentabilidade de um FII, deve ser considerado esses dois valores. Por exemplo, se a cota custa R$100 e no ano é distribuído R$10 de aluguel, quer dizer que seu dividend yield anual é de 10%. E se passou um ano e a cota valorizou, aumentando seu valor para R$115, ela teve uma valorização de 15%. No final, basta somar esses dois tipos de rentabilidade e você vai ter a rentabilidade total do fundo. No caso, 15% mais 10%. Gerando um total de 25% de rentabilidade. É muito importante dizer que quem está investindo em fundos imobiliários está investindo na Bolsa de Valores. Então o investidor está obrigado a declarar imposto de renda. Então, se você ainda não declara imposto e compra uma cota de fundo imobiliário, você já está obrigado a declarar. Mas isso não quer dizer que você vai ter imposto para pagar, não. Você só vai ter que declarar. E como você já deve saber, o recebimento dos aluguéis dos FIIs são isentos de imposto de renda. Porém, a venda de uma cota em que você obteve lucro, você paga imposto sobre o lucro, no caso 20% sobre o lucro. E para isso, no mês em que você vendeu a cota, é preciso gerar uma DARF e pagar o imposto. Esse imposto deve ser pago até o mês seguinte de quando você fez a venda. Se você vendeu em agosto, você tem até o último dia útil de setembro para fazer o pagamento da DARF. Ok, já entendi tudo. E como que faz para comprar as cotas do FII que escolhi? Para investir em FIIs, você precisa ter conta numa corretora. Aí você abre a conta. Lembrando que muitas corretoras não possuem taxa para você comprar e vender FIIs. Mas cheque as taxas da corretora que você escolher para depois você não ter nenhuma surpresa. Com a conta criada, você precisa preencher um formulário simples para saber qual é o seu perfil de investidor e assim você ter acesso ao Home Broker. No Home Broker você digita o ticker do fundo imobiliário, que é o código de identificação do fundo, e aí você compra a cota. As negociações na Bolsa de Valores é D+2, ou seja, se você comprar um FII hoje, você recebe a cota hoje mesmo, mas só vai pagar ela daqui a 2 dias. E o mesmo é válido para a venda, você só vai receber o dinheiro em 2 dias. Se você ainda tiver dúvidas para escolher fundos para investir, você pode pesquisar no Google ou no YouTube os fundos mais recomendados. Vou deixar aqui na descrição o link com a lista de todos os fundos imobiliários. E agora que você aprendeu todo o passo a passo para investir em fundos imobiliários, no próximo vídeo eu vou te mostrar na prática como fazer isso, mostrando nos sites como que você obtém as informações para avaliar os fundos. E depois eu vou comprar uma cota de um fundo imobiliário. Assim você vai aprender todo o processo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder como que se compra um fundo imobiliário na prática. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão que você tiver, comente aqui que eu vou responder. Nos vemos no próximo vídeo.